vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 até o versículo 39. O tema da mensagem de hoje é os alertas do rei. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 até o versículo 39. Amém? A palavra de Deus diz assim: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Estamos expondo as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 10. Temos visto que nós temos que olhar, nós temos que estudar, nós temos que ler a Bíblia, tendo em vista Cristo, com os nossos olhos fixados em Jesus. Em João 5,39, o nosso próprio Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Nós temos visto que o foco de Mateus aqui é o segundo discurso de Jesus e as instruções dele para os seus apóstolos. Nós vimos também que Jesus separou 12 dos seus discípulos para serem seus apóstolos. E agora ele os instrui nessa missão. Nós temos visto que o ministério dos apóstolos é uma extensão do ministério de Jesus. E esse ministério tinha como característica pregar, ensinar e curar. O foco principal, nós vimos também no versículo 6 que eram as ovelhas perdidas de Israel. Mas eu gostaria de relembrar com vocês alguns detalhes do livro de Mateus, para que nós venhamos deixar sempre gravado em nosso coração. Mateus está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. Mateus começa falando da gênese da vida de Jesus, começa falando do começo da vida de Jesus até o capítulo 4, depois ele trata do ensino de Jesus na Galileia dos gentios, depois do capítulo 5 até o capítulo 7 ele fala sobre a lei do governo de Cristo, que é o Sermão do Monte, o primeiro discurso. Do capítulo 8 até o capítulo 9, ele trata do poder do governo de Cristo em curar, em libertar, em resgatar. E agora Mateus está tratando do comissionamento dos discípulos, que é o segundo discurso de Jesus. E esse segundo discurso, nós estamos vendo que vai do versículo 5 até o versículo 42. E nós já estamos quase terminando ele. Esse discurso, nós vimos que está dividido em 4 partes. Do versículo 5 até o versículo 8 fala sobre a natureza da sua missão. Do versículo 9 até o versículo 15 fala sobre a provisão da missão, sobre o sustento dos discípulos. E do versículo 16 até o 39, que nós vamos finalizar hoje, fala da oposição, a perseguição que vai acontecer na missão. E no próximo domingo nós falaremos sobre a recompensa da missão. É importante nós destacarmos também que há muitos incidentes e ordens de eventos que encontram-se separados em outros, em Lucas ou Marcos, porque provavelmente Mateus organiza por tópico e não em ordem cronológica. Mateus agora ele apresenta o comissionamento dos discípulos e nos apresenta o segundo discurso de Jesus. E ele vai falar sobre os alertas, sobre as dificuldades agora que os apóstolos terão. E nós continuaremos olhando com os olhos de Mateus para Cristo. Vamos lá, o primeiro ponto é
o versículo 34, que fala assim: eu não vim trazer paz. Vai do versículo 34 até o versículo 33. Em princípio, isso vindo de Jesus soa bastante estranho, não soa? O que Jesus diz aqui leva muitas pessoas a uma chocante surpresa, ou mesmo até uma descrença. Eu quero que você abra comigo no livro de Isaías, capítulo 9. E é um texto bastante conhecido por nós, livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. A palavra de Deus diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E versículo 7: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Observe comigo, versículo 6 fala que Jesus é o príncipe da paz. Versículo 7, observe que diz: e venha paz sem fim, através da vinda do príncipe da paz, viria ser uma paz sem fim sobre o trono de Davi. Mas agora, no versículo 10, nós lemos, no versículo 34 de Mateus 10, nós lemos: não penses que eu vim trazer paz à terra. Agora, vamos ir lá para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Lucas, capítulo 2, trata sobre o nascimento de Jesus. E observe comigo o que diz no versículo 13 e o versículo 14. Versículo 13 e versículo 14 de Lucas 2 fala assim: e subitamente apareceu o anjo a uma multidão na milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nós temos diversos outros textos no Antigo Testamento que falam que o Messias traria paz para todos os povos, traria paz para os homens. Aí vem Jesus, o Messias escolhido, o Cristo, o Redentor, e Ele começa dizendo: não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. A primeira reação a essa surpreendente afirmação seria: como isso seria verdade? Como isso seria possível? Cristo não é o príncipe da paz, como nós vimos em Isaías 9,6. Não é aquele que chama bem-aventurados pacificadores, que no seu nascimento é dito que Ele é a paz na terra entre os homens? Mais uma vez, nós temos aqui um texto difícil para ser entendido de forma rasa. Nós precisamos nos aprofundar nas palavras de Jesus e nas Escrituras para nós entendermos. Portanto, nesta manhã, nós vamos dividir essa parte em duas. Vamos dividir essa parte em duas partes. Primeira delas: vim trazer a espada. Versículo 34 diz que Jesus não veio trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. O que a espada faz? Corta, divide. Jesus utiliza uma analogia, que Ele veio trazer uma espada, e a espada nós sabemos que ela é super afiada. Se pegar uma melancia, por exemplo, e dar uma espadada, é assim que diz, o que vai acontecer? Ela divide. Por mais que Jesus seja o príncipe da paz, o mundo rejeitará tão violentamente o seu reino, que homens e mulheres se dividirão sobre ele. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, versículo 49 até o versículo 53. Lucas capítulo 12, versículo 49 até o versículo 53, fala assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui nós vemos alguns pontos importantes. No versículo 49 nós vemos que Jesus afirma que ele veio lançar fogo sobre a terra, que é a representação do fogo do juízo de Deus sobre a terra. E é interessante porque João Batista ele nos falou anteriormente sobre isso. Veja comigo, observe comigo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11, versículo 12. Diz assim, João Batista está dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João aqui nos traz 2 batismos que Jesus traria. O batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de salvação. Jesus traria salvação. E logo depois ele traria o batismo com fogo, que é o batismo de condenação. Como nós vemos no versículo 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Perceba, João Batista ele imaginava que poderia acontecer naquele momento. Jesus já ia separar os seus e os demais seriam condenados. Mas nós percebemos aqui uma divisão muito importante para nós entendermos o que Jesus quer dizer com espada. Alguns serão batizados com o Espírito Santo, serão salvos, e outros serão batizados com fogo, ou seja, serão condenados. Percebeu a divisão? Os que serão condenados serão totalmente hostis para com aqueles que estão sendo salvos. Há uma hostilidade dos ímpios para aqueles que estão sendo salvos. Mas qual seria essa espada que divide? Nós temos a resposta em Efésios capítulo 6, versículo 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que divide é a espada da palavra de Deus, é a espada do Evangelho. O Evangelho ele divide, ele separa o povo de Deus dos homens desse mundo. O povo de Deus é guiado pelo Espírito Santo, a Bíblia fala. Já os homens do mundo vivem pela carne e por natureza. Jesus está nos mostrando aqui. Aqui em Mateus, Jesus está mostrando que os homens que não são salvos por causa de sua própria malícia e maldade buscarão a todo custo se manterem vivendo da maneira que desejam, lutando contra Cristo, contra o seu reino, contra os seus discípulos e contra a sua igreja. Jesus diz aqui: não se engane, vocês não terão paz nesse mundo. Esse mundo viverá em hostilidade contra vocês, pois desejam satisfazer a todo custo os desejos da sua carne, de sua natureza má ou depravada. Lembra, a Escritura diz que o homem natural, ele é inimigo de Deus. É só nós olharmos ao nosso redor. Não é assim? As pessoas não desejam, as pessoas não querem mudar. Quando cometem pecados, elas rapidamente colocam a culpa em alguém. Colocam rapidamente a culpa em alguma coisa.
Hoje nós temos a psicologia que as ajuda muito facilmente a se deslocar em algo que fizeram. Ah, ele fez isso porque ele é depressivo, porque ele sofreu bullying, porque tal coisa. Ou mesmo colocam culpas em traumas, em problemas que essas pessoas tiveram na vida. Mas o homem sem Cristo, a Escritura diz, é um morto em seus delitos e pecados. Ele está em hostilidade contra Deus e contra o seu povo. Volte agora em Lucas 12, junto comigo. Observe agora o versículo 50. Esse verso fala de um batismo que Jesus teria que ser batizado. Veja, tenha porém um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que mesmo o mesmo se realize. O que seria esse batismo aqui que Jesus teria que ser batizado? Lembra que Jesus já foi batizado anteriormente por João Batista. Aqui a representação de batismo é a morte. Jesus teria que passar para a morte. Essa imagem aponta para a morte. Inclusive no Antigo Testamento, a Bíblia fala de outras formas também. As águas do dilúvio, por exemplo, nos dias de Noé, que destruíram os perversos, e os exércitos do Egito que pereceram afogados no Mar Vermelho. Liturgicamente, o batismo cristão simboliza, veja, ele simboliza, ele não quer dizer que seja. Muitas pessoas falam que o batismo é o nascer de novo. Não é o nascer de novo. Ele simboliza a morte de uma antiga forma de vida e a ressurreição para uma nova forma. Por isso que nós batistas entendemos que a pessoa tem que ser imersa nas águas. Observe que Jesus fala de uma morte como um plano divino para trazer salvação a pecadores. No versículos 51 a 53, Jesus novamente fala que por causa disso, através dessa morte que ele teria, isso traria divisão. Veja o versículo 51 até o 53, diz assim: Supondes que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vou afirmo antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra o filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E aí nós voltamos para Mateus capítulo 10. Volte comigo. E nós começamos a entender o que Jesus está dizendo. O versículo 34, ele repete 2 vezes: eu vim. Veja, isso mostra a consciência de Jesus de ser o Messias. Ele diz: não penseis que eu não vim trazer a paz. Ele está falando que os apóstolos, discípulos dele, serão perseguidos. E ele está mostrando por quê. Eles serão perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Anteriormente, Jesus já tinha alertado os seus discípulos sobre o ódio do mundo por seus seguidores. Um ódio que se estenderia até mesmo pelos seus familiares, seus parentes mais próximos. No versículo 21 e versículo 22 fala sobre isso. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai aos filhos. Haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E aqui Jesus aprofunda o que ele já tinha dito, de maneira que eles estejam sempre atentos e nunca distraídos na missão. Veja o segundo ponto agora. Eu vim causar divisão. Versículo 35 a 36. Alguém pode ler o versículo 35 até o versículo 36? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Já entendemos sobre essa divisão, mas há algo bem importante que devemos entender aqui também. Agora Jesus vinculará uma perspectiva, uma analogia do Antigo Testamento. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa.
Miqueias aqui ele estava descrevendo a pecaminosidade, a rebelião nos dias do rei Acás. Mas importa destacar que a situação na época de Miqueias apontava para uma divisão ainda maior. Lembra que nós temos dito sobre isso? Nós temos falado que muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento apontam para Jesus, apontam para a chegada do Messias. Então esse texto apontava para uma divisão ainda maior na vida do Messias. E isso acontece na medida que os discípulos de Jesus, ao segui-lo, se alinham com os profetas, conforme Mateus 5, 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ainda hoje essa situação não melhorou. Pelo contrário, a Igreja de Cristo continua sendo perseguida em todos os lugares do mundo. No Ocidente liberal, as pessoas que se tornaram cristãs foram ocasionalmente renegadas, deserdadas por suas famílias e perderam seus empregos. Em muitos lugares do mundo, aqueles que se convertem são entregues à morte, mesmo não importando a idade dessas pessoas. Sobre regimes totalitários, tanto de direita ou de esquerda, houve e ainda há sofrimentos incalculáveis por Cristo. E o pior das perseguições é aquela das pessoas que amamos, como Jesus afirma: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu quero trazer uma aplicação, mais uma aplicação para você nesse texto. Assim como os judeus que achavam que a vinda do Messias traria paz política, prosperidade material para eles, hoje algumas igrejas modernas também acreditam nisso. Irmãos, não são todas as igrejas. Nós vimos semana passada sobre isso, falamos sobre isso. Nós temos que parar de generalizar as coisas. Não são todas as igrejas que estão perdidas no Brasil. Algumas estão realmente, mas não são todas. E algumas igrejas dizem que o Messias, que a vinda de Cristo, se você for até Cristo, você terá paz, você terá prosperidade e você nunca mais vai ter problemas. Que nem diz um amigo meu: bom se cesse. Mas não é. Nós sabemos que não é. O próprio Jesus nos falou sobre isso. Muitas pessoas ainda lutam para ter paz e prosperidade material a todo custo nessa vida. Mas observe o que Jesus nos diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Esse ensino de Jesus destrói todo o ensino errado. Aqui Jesus nos mostra que isso não vai acontecer aqui nessa terra. Quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, mais hostis ficam os homens para com Deus, para com a sua igreja e com a sua palavra. É só nós olhar ao nosso redor. A igreja é bombardeada todos os dias por informações. Os homens desse mundo desejam realizar suas vontades e seus desejos, desejam ser bem-sucedidos, desejam ter sucesso, falam em verdade, mas vivem mentira, falam em família, mas são adúlteros, imorais, falam em cuidar dos mais pobres, mas aprovam leis que apenas beneficiam os mais ricos, falam que todos devem comer bem, mas estão mais preocupados com a própria maneira de se fartar. Falam em Deus, mas se rebelam contra Ele. São inimigos dele. Se pudessem, o matariam novamente. Jesus nos adverte que até mesmo pessoas da nossa própria família se levantariam contra nós, quando começarmos a seguir verdadeiramente. Sempre que alguém é salvo, transformado por Jesus, ele perde melhor amigo, ele perde pessoas que o admiravam, ele é rejeitado por seus familiares, que sempre se oporão a ele. Em sequência, vamos ao ponto número 2, que está do versículo 37 ao versículo 39, que fala: não é digno de mim. Jesus apresenta aqui quem não é digno dele. Ele vai dividir em 3 partes.
A primeira parte, versículo 37, quem não ama Jesus? Alguém pode ler o versículo 37? Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. A Escritura nos ordena a nós amar esposa, esposo, família, amigos e até mesmo nossos inimigos, não é mesmo? Mas o ponto aqui é que devemos amar supremamente a Jesus. Se eu tiver que escolher entre a minha esposa e Jesus, quem que eu vou escolher? Jesus. Se eu tiver que escolher entre os meus filhos e Jesus, quem que eu escolho? É isso que a Escritura está nos dizendo. O ponto aqui é que devemos amar Jesus acima de todas as coisas. Eu devo amar minha esposa, meus filhos, meus amigos, meu próximo, até mesmo meus inimigos. Mas acima de tudo e de todos, eu devo amar Jesus Cristo. E Lucas 14, 26, Jesus aprofunda ainda mais esse entendimento. Ele fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Logo, a minha esposa, meus filhos não são tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Eu vejo muitas pessoas dizendo: porque a minha esposa é tudo para mim. O que acontece se a minha esposa partir? Perdi meu tudo. Os meus filhos não são tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Se nós somos verdadeiramente cristãos, Jesus é tudo que nós temos, como diz Rocha. Não é somente aquilo que nós precisamos, mas Ele é tudo que nós temos. Jesus está fazendo uma nova família, o qual Ele chamou de igreja. Nós vimos lá em Salmos agora há pouco, o seu rebanho. A Escritura chama de seu corpo também, o povo santo, as suas ovelhas. Inclusive os membros desse corpo se reconhecem como irmãos. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque é uma família. Porque nós só fazemos parte do mesmo corpo. Porque nós estamos unidos a Ele. Mas então é só os irmãos da Batista Reformada que são irmãos? Claro que não. Nós temos irmãos espalhados por todo o mundo, por todas as nações, por todas as gerações, por todas as denominações também. Mas vai chegar um dia que Jesus vai reunir todos eles. Será uma grande família e viveremos eternamente unidos em Cristo, para a glória de Deus, onde nós chamaremos de céu. A Escritura nos diz que quem ama mais alguém ou qualquer coisa desse mundo mais que Jesus não é digno dele, não pode ser seu discípulo e não pode fazer parte da sua família. É interessante que aqueles que não fazem parte dessa família, se nós olharmos teologicamente, eles não existirão mais. Pois não há como amar alguém ou se alegrar com alguém que rejeite a Cristo e sua igreja, tendo em vista a eternidade. É só nós olharmos como a Bíblia chama a eternidade daqueles que negam a Cristo: morte eterna. Eles não viverão mais. Para nós que estamos em Cristo, aqueles que negaram a Jesus, aqueles que se afastaram do Senhor, aqueles que apostataram do Senhor, eles não existirão mais. Porque nós é que teremos vida eterna, nós que estaremos em Cristo. O segundo é quem não toma a sua cruz. Alguém pode ler o versículo 38? Quem achar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim achará. 38. 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A disposição de se sacrificar por Cristo e por sua causa, ela deve ser total. Portanto, as palavras quem ama pai e mãe, filho ou filha mais do que a mim não é digno, são imediatamente seguidas pelo versículo 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim.
Ah, mas tomar cruz quer dizer que eu tenho um filho com problema, eu estou com uma dor, nossa, estou com uma dor no intestino essa semana, eu passei por uma dor no rim esses tempos, é uma cruz carregar, meu irmão. É isso que quer dizer? Não. Se a dor no rim fosse igual carregar uma cruz, seria até de boa. Mas a figura de linguagem deriva do costume segundo o qual a pessoa sentenciada à morte de crucificação era obrigada a carregar sua própria cruz até o lugar da execução. Se nós tivermos que fazer isso, nós temos que fazer, a Bíblia diz. Não foi assim que os apóstolos fizeram? Se você pesquisar da forma que os apóstolos morreram, por exemplo, nenhum deles morreu chorando. Ai, meu Deus, por que eu vim fazer uma coisa dessa na minha vida? Eles morreram alegres, felizes, contentes, e sabiam o que eles estavam fazendo para o Senhor. Eles não negaram a cruz. Pedro negou Jesus com medo de morrer. E a história nos diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer da mesma forma que Jesus. Ele falou que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Levar a cruz após Jesus tornou-se então um símbolo da disposição de suportar a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Ele e por sua causa. Ainda hoje nós temos igrejas em países que perseguem a igreja, onde pessoas morrem torturadas, famílias inteiras são destruídas, mas eles não negam Jesus. Eles carregam a sua cruz de forma literal mesmo. É importante nós destacarmos também que levar a cruz, como eu disse, não é você ter uma afliçãozinha na sua vida, ou ter algum tipo de aflição, ou alguma enfermidade que acontece. Esse não significa suportar alguma situação complicada, ou a morte de alguém, por exemplo, ou mesmo um filho nas drogas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas não é isso, levar a sua cruz. O que podemos afirmar é que tomar a cruz possa significar a dolorosa morte do eu. Nós temos que matar o eu. Quer ver, meus amados irmãos? Se nós olharmos para as Escrituras e começarmos a ler as Escrituras, nós vamos ter que tirar tudo que a gente acha. Eu sei porque muitas vezes eu dou, esse texto é mais fácil. Quando você começa a ler, começa a estudar a palavra, você começa a dizer, não é assim. O nosso orgulho se vai. O nosso eu é quebrado, eu não sei mais. É a palavra de Deus que sabe. Nesse sentido, todo discípulo de Jesus tem que carregar a sua cruz. Ou estamos com Jesus 100% ou não estamos. Ou negamos a nós mesmos, ou não estaremos verdadeiramente com Ele. E Lucas 9, 23, 24 fala: dizei a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. De dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. William Hendrick, ele escreveu que precisamos nos resguardar de um outro erro semelhante também. E eu registrei isso porque eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Veja, ao falar de se levar à cruz, precisa-se ter cuidado para não privar o sofrimento de Cristo de seu singular valor e significação. A morte de Jesus foi única. Isso aconteceu repetidas vezes, por exemplo, quando se interpretaram mal as seguintes linhas atribuídas a Thomas Shaper, que fala assim: Jesus deve levar a cruz sozinho e o mundo inteiro ficar isento? Não, há uma cruz para cada um e há também uma cruz para mim. Perceba, se nós entendermos isto de forma errada, nós vamos entender que nós temos que pagar o preço para entrar no céu. Nós cremos que a morte e ressurreição de Cristo foi totalmente eficaz e suficiente para a salvação de todo aquele que crê, de todo eleito de Deus. Basicamente, o que eu preciso fazer para ser salvo? Nada, mas arrependimento e fé. Crer no Senhor, que é suficiente a morte do Senhor. Jesus não está afirmando aqui que nós precisamos morrer na cruz, não é? Se fosse assim, vamos colocar uma cruz aqui do lado, os irmãos
que quiserem ir para o céu, nós vamos começar a crucificar. Não é isso que a Escritura está dizendo. À luz da plena revelação bíblica, levar a cruz aplicada ao crente só pode ter significado único, a saber, sofrer por amor a Cristo de forma submissa e cheio de regozijo. Atos 5, 40 a 41 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Agora perceba o versículo 41 diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles apanharam, eles foram açoitados. Provavelmente suas costas não dava nem para colocar uma camiseta nas costas. Saíram chorando? Não. Saíram alegres, felizes, contentes, porque eles eram dignos de apanhar por causa de Jesus. Eles eram dignos de serem perseguidos por causa de Jesus. Isso procede acerca daqueles que, vindo como podem, o seguem por onde quer que ele vá, confiem em seu sangue remidor, refletem a sua mente e o proclamam. Irmão, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que em Mateus 10 aqui, os apóstolos ainda não estavam preparados para isso. Mas depois da ressurreição de Jesus, foi totalmente diferente. Porque eles estavam, o Espírito Santo de Deus estava com eles. E nós chegamos ao terceiro ponto. Quem acha a sua vida? Alguém pode ler o versículo 39? Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Quem acha a sua vida, perdê-la. Aqui Jesus fala sobre aqueles que desejam preservar a sua vida, preservar os seus prazeres temporais. Aquele que deseja se manter em conformidade com seus amigos, com seus familiares, que amam o mundo e aquilo que há no mundo. Eles querem se manter sendo admirados, cultuados pelos homens. E não muito longe, esses homens perderão as suas vidas, perderão os prazeres, perderão os amigos, perderão os familiares. É só nós olhar para o Antigo Testamento. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, no qual não tenha neles mais contentamento. Porque a gente sabe que passa. Eu tenho hoje já uma idade avançada, mas quando nós éramos jovens, o que acontece? Alegria, não é? Batia o pé hoje, amanhã o pé estava bom. Machucava o músculo da perna jogando bola, amanhã já estava bom. Jogava bola hoje, dava aquela dorzinha, amanhã jogava bola de novo. Mas o tempo passou, hoje não é mais que nem antigamente. Eu bato o pé hoje, eu fico 2 semanas mancando. É, irmão? Não é mais assim como antigamente. E quanto mais a idade vai passando, nós percebemos isso. Mais as dores aumentam, mais as aflições aumentam. E eu quero contar uma história para você. Do homem que foi dada a chance dele escolher se ele queria ir para o céu ou se ele queria ir para o inferno. É uma adaptação de uma história que eu ouvi algum tempo atrás. Então eu adaptei ela para o nosso contexto aqui. Primeiro, esse homem ele foi levado para o inferno. Lá ele chega com muita festa, com muita música, com muitas danças, com muitas alegrias. Os seus amigos estão lá, o chamam para aproveitar. Há muita bebida, há muitas mulheres e há muita diversão. E ele fica lá 24 horas, mas isso passa muito rápido. E logo ele é levado ao céu. Chegando no céu, há um silêncio muito grande. Os anjinhos estão pulando de nuvem em nuvem. Lá a paz, a tranquilidade. Mas não tem cadê os amigos? Não estão, os amigos dele não estão lá. Não há os parceiros de bagunça, não estão lá. Tudo para ele lá é sem vida, é sem alegria, é sem prazeres. Não há festa, não há diversão. Demora para passar 24 horas. E depois de 24 horas é dado um tempo para ele escolher. Ele, sem pensar, responde que ele prefere o inferno. Lá estão seus amigos, lá tem festa, lá tem diversão, lá estão os prazeres, e ele prontamente é atendido.
Mas chegando lá, só a morte, dor e sofrimento. As portas se fecham. Lá não tem amigos, lá não tem festa, lá não tem diversão e muito menos prazeres. O céu e o inferno para o mundo é exatamente assim como nessa história. As pessoas acham que o céu é sem graça, é monótono. O inferno lá sim, os meus amigos estão lá só tem diversão. Eu posso fazer o que eu bem entender. Mas é uma grande ilusão. No inferno não haverá amigos, não haverá festa, não haverá diversão. Haverá apenas morte, dor e juízo. Jesus mostra isso para os seus discípulos aqui. Quem acha a sua vida, perdê-la. Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: nos dias dos mártires, um homem foi trazido diante dos juízes, e através do medo das chamas que ele recantou, ele negou a fé. Ele foi para casa, e antes do final do ano terminar, a sua própria casa pegou fogo. E ele estava miseravelmente consumido nele, tendo que sofrer tanta dor que teria que suportar pelo amor de Cristo, mas agora não tendo consolo nele. Ele encontrou a sua vida, mas ele a perdeu. Carson afirma que os que encontram a sua vida agora, vivendo por si mesmo e se recusando a submeter às exigências do discipulado cristão, a perderão na era por vir. Esse encontrar aqui no grego clássico é uma expressão que quer dizer conquistar ou preservar a sua vida. E o nosso texto diz: quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Aqui Jesus fala sobre aquele homem que está disposto a renunciar às presentes vantagens da vida, sofrer censura, sofrer perseguição e estabelecer a sua vida alegremente por uma questão de Cristo e do seu Evangelho. Este homem faz da sua vida um altar para o Senhor, em vez de cair, negar e esconder ou negligenciar qualquer verdade ou ordenação dele. É importante destacarmos que este encontrará a vida. Mas como assim? Jesus está dizendo que há uma vida muito melhor que esta aqui que nós estamos vivendo. Nós vimos anteriormente que a nossa vida não passa de uma neblina, não passa de um sopro, mas a esperança é algo muito maior para aqueles que estão em Cristo. Observe que o apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Veja, Paulo retrata a aflição dessa vida como momentânea. Paulo não sofria aflição, era difícil, não é? A vida dele foi de aflição, de dores. Só que essa aflição ela é momentânea, mesmo que ela dure 100 anos, porque nem se compara ao peso da glória vindoura. 100 anos não se compara com a eternidade. William Hendrick afirma o seguinte: as palavras de Cristo podem ser parafraseadas assim: a pessoa que, quando a questão é entre mim e o que ela considera de seu próprio interesse, escolhe o último, crendo que ao fazer assim está achando a si própria, ou seja, está encontrando uma posição mais firme para a sua vida plena, será amargamente decepcionada. Ela perderá em vez de ganhar. Sua felicidade e utilidade diminuirão e murcharão em vez de aumentar. Por fim, perecerá eternamente. Em contrapartida, aquele que, confrontado com a escolha, entrega a si mesmo, ou seja, nega a si mesmo por lealdade a mim, dispondo-se, se necessário for, a pagar com o sacrifício supremo, alcançará uma autorrealização completa. Terá a vida e a terá de forma mais plena, até que finalmente participe comigo
da glória e da minha segunda vinda e do novo céu e de uma nova terra. Para nós concluirmos, irmãos, o rei está alertando os seus discípulos, os seus apóstolos, e nos alertando também que haverá muitas complicações na missão, nas nossas vidas. Jesus afirma que ele veio trazer espada, veio trazer o evangelho, e esse causa divisão. Ele vai dividir aqueles que foram salvos por Cristo, que serão batizados pelo Espírito Santo, e aqueles que não foram salvos por Cristo, que serão batizados com fogo de condenação e do juízo. Jesus os adverte também que esses serão perseguidos pelos não salvos e até mesmo por seus familiares e amigos. Logo após, Jesus fala daqueles que não são dignos dele, aqueles que não serão lembrados por ele, aqueles que nunca farão parte da igreja dele, jamais farão parte da sua família, que ele está separando. Quer ser digno dele, quer fazer parte da sua igreja, quer fazer parte das famílias de Jesus? Ame a Jesus acima de todas as coisas. Tome a sua cruz e o siga. E negue a si mesmo, abandone a sua vida e seja totalmente leal a Jesus e a sua igreja. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.